Às vezes, eu fico aqui sentado, imaginando de onde eu vim, para onde eu vou. Deus, quais são os seus planos? Roda a vinheta, bebê! Bom, novamente, começando a aula com reflexões filosóficas, começando a aula com música. E antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, você não esqueça dos 3 passos básicos. Primeiro, curte o nosso vídeo. Segundo, se inscreve no nosso canal. Terceiro, compartilhe o conhecimento. A aula hoje é sobre a Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto e a volta, o retorno da família real para Portugal, certo? Então, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever. Mais de 50% do nosso público não se inscreve e eu tenho uma surpresa que eu vou falar agora no começo do vídeo. Você que está assistindo essa aula, que vai prestar o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná agora em 2021 e que a prova é no dia 28 de março, se nós chegarmos a 3.000 inscritos até o dia 18 de março, então se nós chegarmos a 3.000 inscritos até o dia 18 de março, nós teremos 2 lives de 2 horas. Uma live sobre história do Brasil e uma live sobre história do Paraná, onde, além, claro, de comentar sobre os conteúdos, eu vou também abrir um espaço para tirar as dúvidas de vocês. Então não esqueçam, até o dia 18 de março, precisamos chegar a 3.000 inscritos para a gente conseguir ter essas 2 lives na plataforma do YouTube, beleza? Então, vamos à aula. Pessoal, discutimos no nosso último vídeo algumas questões a respeito da continuidade do governo joanino no Brasil. Agora, nessa aula, nós vamos discutir inicialmente sobre a Revolução Liberal do Porto. Primeiro, porque ela existiu lá em Portugal, o que ela buscava, quais eram os propósitos, que fez com que, inclusive, o Dom João VI e mais 4.000 pessoas retornassem para Portugal e, posteriormente, a nossa análise desse retorno do Dom João VI a Portugal, nós vamos estudar como foi todo o Congresso Constitucional que o Dom João VI teve que se submeter, beleza? Então vamos iniciar pela Revolução Liberal do Porto. Vocês vão observar que não tem nenhuma dificuldade, vocês vão observar que, inclusive, é muito tranquilo você compreender todos esses processos, desde que, obviamente, você tenha acompanhado as nossas aulas antigas, você tenha acompanhado os nossos vídeos anteriores, correto? Bom, então nós tivemos no ano de 1820 a Revolução Liberal do Porto, estourando, obviamente, em Portugal, lembrando sempre que é fundamental que nós possamos entender que a Revolução Liberal do Porto, ela não foi uma revolução inédita, exclusiva e rara nesse contexto da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Nós tivemos inicialmente outros movimentos acontecendo no Brasil e acontecendo em Portugal ao longo do governo joanino, ao longo do período joanino. Então, se você aprofunda o seu conhecimento, se você aprofunda o seu conteúdo, o que não é necessário para as provas que vocês fazem, tanto na escola, quanto nos vestibulares, quanto em concursos públicos, mas é importante que vocês entendam que o que aconteceu em 1820 foi uma consequência de insatisfações e de processos que já estavam ocorrendo ao longo do período joanino e eventuais processos de insatisfação esses que aconteciam tanto em Portugal quanto no Brasil, correto? Bom, o que ocorreu para que essa revolução ela tivesse força, para que essa revolução ela realmente tivesse sucesso e para que ela desempenhasse, inclusive, uma fundamental influência no retorno de Dom João VI a Portugal. Então nós precisamos começar a conversar sobre qual era a situação de Portugal naquele contexto, o porquê que essas ideias surgem, elas ganham uma série de adeptos e realmente
faz com que nós tenhamos, no começo do século XIX em Portugal, uma Constituição sendo assinada pelo rei português, certo? Então vamos lá. Eu inseri para vocês um macete de 3 letras e uma palavrinha em que vocês podem escrever no seu caderno, que vocês podem anotar nas fichas, para que vocês entendam qual era o contexto, qual era a situação portuguesa que fazia com que houvesse tantas insatisfações. E a palavra é PIS. Por que PIS? Primeiro, nós tivemos, com relação a Portugal, a perda do monopólio real, a perda do monopólio colonial. Lembra daquele pacto colonial? É bem importante que vocês entendam que em toda essa situação da eventualidade do governo joanino, esse monopólio real, esse monopólio colonial, ele foi perdido. E por que ele foi perdido? Porque a metrópole, a partir do momento em que acontece a transferência da corte, ela passa a assinar uma série de tratados, como a abertura dos portos às nações amigas, tratado de comércio e de navegação, e tudo isso fez com que uma série de comerciantes, com que uma série de pessoas portuguesas que viviam desse comércio com a colônia tivessem um grande baque econômico, passassem por uma série de crises, porque até então você e os seus conterrâneos portugueses faziam esse comércio de uma forma exclusiva, comercializavam produtos de uma forma exclusiva com a colônia. A partir do momento em que a corte chega ao Brasil, esse monopólio é perdido, o pacto colonial é deixado de lado. Então muitos estavam insatisfeitos com toda essa situação, certo? Bom, além da perda do monopólio real, nós tivemos dentro de Portugal um contexto gigante em relação a insatisfações quanto à inversão de papéis que estava havendo em relação a Portugal e ao Brasil. Então, nós podemos inserir à frente de insatisfações uma barrinha e vocês colocarem no caderno inversão de papéis entre colônia e metrópole, porque como nós estudamos, as ordens estavam partindo do Brasil, do Rio de Janeiro, em relação ao todo o Império Português, e não mais de Portugal, não mais de Lisboa, não mais de Porto, estava partindo do Rio de Janeiro. Então isso fez com que houvesse um contexto todo repleto de insatisfações devido a essa inversão de papéis. E além disso, nós tínhamos também uma situação muito complicada a respeito da submissão portuguesa à Inglaterra. Submissão à Inglaterra. Mas como assim, professor? Submissão à Inglaterra. Nós nunca podemos esquecer que quando ocorreu a transferência da corte portuguesa para o Brasil, nós tivemos um militar inglês direcionando as atividades dentro de Portugal, liderando inclusive os exércitos portugueses. Nós temos nesse período o papel predominante do Lord Beresford, que foi extremamente fundamental em todo o processo de defesa do território português. Então imagina você fazendo parte do exército português e você perceber que esse exército começa a ficar repleto de ingleses, inclusive sob a liderança de generais que nem eram generais portugueses, que eram generais britânicos. Então é fundamental que a gente entenda que realmente nós tínhamos uma grande insatisfação. Essa insatisfação, ela veio a questionar toda a questão da monarquia absolutista, porque quando nós estamos falando da Revolução Liberal do Porto, essa palavra liberal, ela não está aqui à toa. Inclusive, quando nós trabalhamos as ideias que as pessoas insatisfeitas por conta dessas situações estavam tendo dentro de Portugal, nós precisamos entender esse primeiro princípio, esse primeiro elemento, que era o liberalismo. E esse liberalismo sendo influenciado também pelo contato que os portugueses tinham com liberais espanhóis.
Então eles pretendiam, a partir do momento em que houvesse o retorno do Dom João VI, que fosse realizada a reunião das cortes, que fosse realizada o soberano congresso, e a partir daí que eles conseguissem estruturar uma constituição, que não estivessem mais sob o domínio de um rei absolutista, de uma monarquia absolutista. Eles queriam liberdades constitucionais, inclusive liberdades e mudanças comerciais, mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças estruturais, todas pautadas nessas ideias liberalistas. Mas, professor, eu não sei o que é o liberalismo, eu nunca estudei. Galera, leia, pesquise, porque como eu falei, o nosso objetivo nessas aulas não é que eu explique o beabá para vocês de alguns princípios, é que vocês tenham também a autonomia para, após assistir os nossos conteúdos, a pesquisar em livros, a pesquisar em videoaulas, algumas ideias que nós falamos ao longo das nossas aulas. Então, a Revolução Liberal do Porto, obviamente, tinha uma tendência liberalista, tinha uma tendência constitucionalista extremamente marcante. Além, óbvio, da ideia liberal, nós tínhamos uma ideia muito marcante a respeito do retorno de duas situações. O primeiro retorno que eles queriam era, obviamente, o retorno do Dom João VI, para que o Dom João VI participasse dessas discussões constitucionalistas e também, a partir dessa Constituição, a partir desse documento, o retorno do Pacto Colonial, ou seja, o Brasil que então estava elevado a Reino Unido a partir da ideia de uma série de portugueses. Quando houvesse essa reunião, quando houvesse o soberano congresso, o Brasil voltaria à situação de colônia. Então, nós temos uma série de ideias liberalistas, nós temos essa pressão, essa realmente vontade de que o Dom João retorne para Portugal e, óbvio, para que a discussão toda fosse encaminhada no sentido do Brasil voltar a ser realmente uma colônia portuguesa. E óbvio que quando nós falamos de pacto colonial, nós temos que entender que, se isso fosse efetivado, aqueles tratados que nós estudamos nas aulas anteriores, eles seriam todos deixados de lado, como a abertura dos portos às nações amigas, como o Tratado de Comércio e Navegação, como o Tratado de Aliança e Amizade, correto? Então, vocês entenderam o contexto de insatisfações, vocês entenderam que além, obviamente, do retorno de Dom João VI do Pacto Colonial e das ideias liberais, nós tínhamos uma ideia por uma Constituição e que essa Constituição fosse assinada pelo rei e fosse respeitada. Então, que a Constituição ela fosse assinada e ela fosse respeitada. Todo esse movimento causou uma pressão muito grande do Dom João VI, porque nós tivemos também brasileiros, representantes brasileiros, pressionando para que realmente isso acontecesse, pressionando para que realmente o Dom João fosse embora, para que fosse assinada uma Constituição e para que toda aquela situação do governo joanino fosse encerrada e para que mudanças pudessem ser efetivadas dentro do país. Isso fez com que, em 1821, nós tivéssemos dois fatores fundamentais que influenciaram não só a história de Portugal, como a história do Brasil, que foi, de início, a volta da realeza. Então, em abril de 1821, nós tivemos, após uma série de pressões, porque os portugueses, a partir do momento em que eles formaram um governo provisório, olha que interessante isso, a insatisfação era tão grande, o contexto de busca por mudanças era tão forte, que os portugueses eles formam um governo provisório e ficam pressionando o Dom João para que ele retornasse. Inclusive ameaçam, se você não retornar, nós vamos fazer uma Constituição e você vai perder de uma forma legítima o seu poder. Diante desse agravo da situação e da ameaça do Dom João VI em perder o seu trono, ele retorna para Portugal. E ele retorna em abril de 1821. Ele não retorna sozinho. Nós precisamos entender que nós temos 4.000 pessoas. 4.000 pessoas
que retornam nas embarcações junto com o Dom João, nós precisamos entender também que esse retorno não é só de pessoas. Eles não voltam para Portugal somente com pessoas. Eles levam do Brasil também ouro e riquezas. Eles fizeram realmente toda uma busca e toda uma apreensão das riquezas que nós tínhamos no país, colocam nas embarcações e somem para Portugal. E diante da volta, quem ficou em seu lugar? Porque isso é fundamental. Beleza, ele voltou, mas ele deixou o Brasil simplesmente abandonado, da mesma forma que ele tinha feito com Portugal quando ele veio para cá? Não. Aqui nós precisamos entender que a partir do momento que nós tivemos o retorno da família real, o Dom João deixa aqui o seu filho, e nós temos o processo da regência de Dom Pedro. O príncipe Dom Pedro fica no Brasil. O príncipe Dom Pedro fica no Brasil como regente, como substituto. Isso fez com que os portugueses ficassem muito bravos, porque os portugueses queriam que toda a família real retornasse para Portugal, porque eles imaginavam que o retorno da família real completa faria com que a possibilidade desse retorno ao pacto colonial acontecesse sem tantas dificuldades, sem tantos empecilhos. Mas Dom João VI não via dessa forma. O Dom João VI ele queria não só garantir o seu trono lá em Portugal, como também deixar aqui um resquício de seu poder a partir desse retorno, a partir da volta. Então, aconteceu a Revolução Liberal do Porto, Dom João voltou e de 1821 a 1822 nós tivemos o Soberano Congresso, ou seja, foram eleitos representantes do Império Português. Inclusive, nós tínhamos deputados portugueses e também deputados brasileiros. O livro diverge sobre o número de deputados que foram até Portugal. Nós tivemos cerca de 70 deputados que foram eleitos aqui no Brasil e que poderiam ir para Portugal. Só que as fontes variam, muitos falam que apenas 45 foram, outros falam que 56 deputados foram. Vamos trabalhar no meio termo. Vamos imaginar que cerca de 50 representantes brasileiros foram também para as discussões das cortes, foram para as discussões constitucionais, porque o Brasil estava elevado a Reino Unido. Então o Brasil também faria parte dessas discussões, assim como Algarves também fez parte. Lembra? Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então nós tivemos representantes de todo esse império, de toda essa junção de territorialidade sob domínio português, nessas discussões no Soberano Congresso. Bom, os brasileiros chegaram só 8 meses depois desse congresso começar. Então, muitas discussões já estavam avançadas, muitas vezes os deputados portugueses, os representantes portugueses não deixavam nem os brasileiros falar, porque nós tínhamos 2 temas que estavam em discussão de uma forma muito quente, de uma forma extremamente grandiosa. É óbvio que nós poderíamos falar sobre toda essa Constituição que vai ser assinada posteriormente, mas isso seria muito mais importante se você estivesse estudando a história de Portugal. Agora, no que diz respeito ao Brasil, o que essas discussões influenciaram? Porque a gente precisa entender. E, basicamente, essas discussões centravam em 2 temas. E que temas eram esses? Primeiro, a respeito da economia, ou seja, discussões econômicas, e a respeito do Estado. Como assim, professor? A respeito da economia e a respeito do Estado. Notem que eu desenhei 3 rostos. Inclusive as pessoas não estão muito felizes, né? É exatamente desse jeito e desse jeito que nós ficamos quando você assiste o vídeo, você não curte, você não se inscreve, mais de 50% de quem consome o nosso conteúdo de uma forma gratuita não se inscreve. Para de ser egoísta, se inscreve no canal, você está acompanhando a qualidade das aulas e muitos de vocês não compartilham também os nossos vídeos. Então, é dessa forma que nós ficamos quando você não faz os 3 passos básicos, que é curtir, se inscrever e compartilhar. Mas vamos voltar. Quem eram essas 3 carinhas nesse Soberano Congresso? Porque são fundamentais para a gente entender todo o prosseguimento das discussões. Aqui nós temos um representante português. Representante de Portugal.
Aqui nós temos um representante das províncias mais ao nordeste do Brasil, a norte e nordeste. E aqui nós temos representantes brasileiros da região sul, porque tinha uma diferença muito grande aqui. E aqui quando nós falamos sul, é sul e sudeste. Eu vou colocar essas regiões porque fica mais fácil, tá? Então nordeste e norte, e aqui nós temos sul e sudeste, porque havia uma diferença nos ideais desses três grupos. Vamos começar pelas discussões econômicas. Então, eu agora sou um deputado português e o que eu e o meu grupo nós estamos desejando nesse soberano congresso? Eu, enquanto representante português e como voz do meu grupo que aqui está ao meu lado, nós desejamos que o Brasil retorne à situação de colônia e que para nós consigamos manter os nossos privilégios antigos econômicos e comerciais, que o Brasil retorne à situação de colônia movida como pacto colonial, submissa ao exclusivo comercial, esteja assentada no exclusivismo econômico. Era isso que os representantes portugueses queriam. Vocês imaginam que os brasileiros, independente de serem representantes das províncias mais ao norte e nordeste e de representantes da província mais ao sul e sudeste, que eles não concordavam. Eles olharam para aquilo e falavam: isso é um absurdo. Nós queremos que a nossa situação atual seja mantida. Nós não desejamos o retorno à situação de colônia submissa ao pacto colonial. Então, vocês imaginam os impasses que isso gerava em toda a discussão constitucional, os impasses que isso gerava em toda a situação de Brasil e Portugal, e enquanto isso estava lá Dom Pedro, no Brasil, sendo pressionado a voltar, porque eles não queriam que o príncipe regente ficasse aqui, porque essas discussões elas seriam muitas vezes minimizadas se toda a família real estivesse em Portugal. E provavelmente esse retorno ao pacto colonial talvez até acontecesse. Agora, vamos analisar a outra situação. A situação no que diz respeito à organização do Estado. Agora, o que os deputados portugueses queriam? Nós, deputados portugueses, gostaríamos que todas as decisões estivessem centralizadas em Portugal. Todas as decisões, tudo que fosse realizado no Brasil, deveria partir de Portugal. Era isso que o grupo dos portugueses queriam. Agora tem uma divergência, inclusive, entre os representantes do Sul e os representantes do Norte e Nordeste. Então, os representantes do Sul e Sudeste e os representantes do Norte e Nordeste. Só que prestem atenção que os deputados portugueses também queriam desejamos que Dom Pedro volte, para que todas as iniciativas sejam movidas a partir de Portugal, precisamos que toda a família real esteja aqui. Então era isso que eles queriam. Agora vai mudar em relação aos grupos brasileiros. Vocês já estudaram na aula passada que nós tivemos a Revolução Pernambucana, certo? Então as províncias, principalmente do Nordeste, e também, claro, algumas localidades do Norte não estavam muito satisfeitas, na verdade não estavam nada satisfeitas com o governo joanino. Então o que esses representantes do Norte e Nordeste queriam? Primeiro, nós desejamos que o Brasil não retorne à situação de colônia movida pelo pacto colonial. E nós precisamos de autonomia para as províncias, para que nós não ficamos mais nas mãos de um governo centralizado, seja no Rio de Janeiro ou seja em Portugal. Então nós queremos uma autonomia de decisão. Era isso que os deputados representantes do Norte e Nordeste desejavam, principalmente com mais predominância do Norte. Agora, os do Sul e Sudeste, eles desejavam uma coisa. Nós desejamos que Dom Pedro fique.
E nós desejamos que as decisões elas continuem com predominância a partir, claro, das mãos do imperador, a partir, claro, das mãos do príncipe regente, para que a gente consiga uma maior facilidade administrativa brasileira. E por que eles queriam isso? Porque quando nós falamos das províncias do Sul e Sudeste, elas foram em determinado grau beneficiadas por algumas ações do próprio Dom João VI, principalmente o Rio de Janeiro. Aqui, quando a gente fala representantes do Sul e Sudeste, a gente tem que entender que a base aqui dos representantes eram representantes cariocas. E aqui no que diz respeito a Norte e Nordeste, a base eram de representantes, obviamente, do Nordeste, principalmente de Salvador. Então nós tivemos uma grande briga de interesses, uma grande disputa de interesses. E você deve estar imaginando assim, professor, mas qual é a continuidade dessa história? O que acontece? Como fica a situação do Dom Pedro? Porque para que os objetivos dos representantes portugueses fossem realmente colocados em prática, o Dom Pedro precisava voltar. Como que fica tudo isso, professor? A gente vai estudar na próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai estudar como fica a situação do Dom Pedro e o início de todo o nosso processo de independência. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? Não esquece, antes de sair, de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conhecimento. Não esquece de verificar o que nós temos na descrição do vídeo. Nós temos uma série de informações legais na descrição do nosso vídeo. Nós temos também link para a compra de simulados, nós temos também instruções para a compra de apostilas e não esqueçam do desafio que eu coloquei para vocês e um desafio que, se nós cumprirmos, nós teremos benefícios. Se nós chegarmos a 3.000 inscritos até o dia 18 de março, uma semana após o meu aniversário, inclusive, é como se fosse um presente de aniversário, nós teremos, antes do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, no dia 28 de março de 2021, nós teremos 2 lives, cada live de 2 horas. Uma sobre a história do Paraná, tanto com conteúdo quanto com espaço para que vocês façam perguntas, e outra de história do Brasil, também com conteúdos e com espaço para que vocês façam questionamentos. Beleza? Grande abraço, nos vemos em breve.